Bem, irmãos, nós vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder te louvar. E pedimos agora a Tua bênção sobre a meditação na Tua Santa Palavra, que possa vir ao encontro das nossas necessidades espirituais. Possamos assim, ó Pai, crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o batismo. Nós estamos seguindo aquele encartezinho que eu entreguei para vocês, certo? E nós vamos dar continuidade a partir de Atos capítulo 19. Atos 19, versículo 5. Está naquela terceira colunazinha, né? Parte da frente ainda, página 1. Tem 3 colunazinhas de referência, é a terceira coluna, a primeira referência. Atos 19, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ela pode ser batizada. E ela deve ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é no nome de nenhum outro ser, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ela creu em Cristo, recebeu o Espírito Santo, se tornou filha de Deus e agora ela pode ser batizada. Aí no batismo lá eles dizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é a Trindade, mas sabendo que você só pode ser batizado depois que você crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 22 e 16 diz assim: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então a pessoa pode sim ser batizada, Estamos só repetindo algumas referências, repetindo no sentido de mostrar mais referências que falam sobre o batismo, que querendo ensinar a coisa certa, Porque nós aprendemos quando criança, há muitos de nós, que você tem que ser batizado logo pequenininho, Porque se você morrer criancinha, seus pecados já estão lavados. E na verdade não, porque quem lava os nossos pecados é o sangue de Cristo. O batismo é simplesmente um testemunho público daquilo que eu já fiz, daquela fé que eu já depositei no Senhor Jesus para salvar a minha alma. Então não é o batismo que salva. O batismo ele só vai testemunhar para as pessoas que eu já criei no Senhor Jesus Cristo. É para isso que serve o batismo. Irmão, e se eu morrer sem ter sido batizado? Criei no Senhor Jesus, mas aí morri e não deu tempo de ser batizado. E aí, eu perco a minha salvação? Não é o batismo que salva. Entenderam isso? Isso tem que estar bem claro na nossa mente, para que nós não venhamos fazer a coisa de maneira errada, Como eu contei para vocês domingo passado, eu fui batizado 3 vezes, Tinha sido batizado 2 e na terceira foi o batismo certo, porque eu estava entendendo o que era o batismo e qual o propósito do batismo. Romanos capítulo 6, verso 3, diz o seguinte, Romanos 6 e 3, vamos ler desde o versículo 1, para entendermos o contexto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Ou seja, você creu primeiro na morte de Cristo, ou seja, na obra redentora do Senhor Jesus. Você primeiro creu. Aí você foi batizado depois disso, depois dessa fé que você depositou em Cristo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O batismo ele tem que prefigurar morte, sepultamento e ressurreição, certo? Por isso que quem já foi batizado aqui sabe como é o procedimento, Você fica lá com as mãos aqui no peito, dessa forma, com a mão cruzada. Para quê? Para simbolizar morte. Quando você é mergulhado na água, simboliza sepultamento. Quando você sai da água, simboliza a ressurreição. O batismo ele tem esse processo porque o batismo bíblico, para representar isso daqui que está sendo dito.
Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E aí o batismo, ele vem... um dos propósitos do batismo é você mostrar para as pessoas que você quer viver essa nova vida. Assim também andemos nós em novidade de vida, né? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Você crê em Cristo, aí as pessoas não sabem ainda, às vezes, porque você não disse, aí você já entendeu que realmente entregou sua vida a Cristo, você tem certeza da sua salvação. Se você morrer, você vai para o céu, não por suas obras, mas pela graça de Deus em Cristo. Aí você tem essa convicção. Aí eu quero ser batizado. Por que você quer ser batizado? Porque eu quero mostrar para a igreja agora que eu sou um filho de Deus, que eu já criei em Cristo e quero andar em novidade de vida. Esse é um dos propósitos do batismo. Você mostrar para a igreja que você quer andar em novidade de vida. É você mostrar para os seus familiares também, que você pode convidar os seus familiares para assistir o batismo. Você está testemunhando para eles que você creu em Cristo e você quer viver uma nova vida. É para isso que serve o batismo. Então, até os seus familiares vão ficar sabendo, ele realmente quer uma vida nova, ou ela quer uma vida nova. Então, esse é o sentido do batismo. Se a pessoa não entender isso, ela vai participar de um batismo sem entendimento, sem saber por quê. Por que você está se batizando? Não, porque todo mundo se batiza, né? Nós temos que entender por que eu busco o batismo. Porque eu criei em Cristo e quero testemunhar para os meus irmãos e para a minha família que eu entreguei a minha vida a Cristo e eu quero viver uma nova vida com Cristo. Eu não quero mais viver a vida velha. Então, por meio do batismo é que você testemunha isso. Você coloca para fora esse sentimento, que as pessoas agora vão ficar sabendo desse seu desejo de seguir a Cristo e viver uma nova vida. E o verso 17 diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. O batismo não deve ser algo forçado, que você é obrigado a se batizar. Quando nós éramos crianças que fomos batizados, você pediu para ser batizado? A gente nem queria, ficava chorando, não era? Alguém lembra? Que eu não lembro, né? Mas a gente vê às vezes, na internet, na televisão, batizando crianças, os bichinhos chorando. Eles não querem ser batizados, porque não sabem nem o que é aquilo. Então são forçados. E aqui tem, viestes a obedecer de coração, de livre vontade. Você não vai ser obrigado a se batizar. Diz assim: ei, fulano, você está há 1 ano na igreja, agora você vai ser obrigado a se batizar. Não, isso não é bíblico. Porque tem que ser de coração. Tem que ser de livre e espontânea vontade. A partir do momento que a pessoa entende que já é um filho de Deus, que entregou a vida a Cristo, a partir do momento que a pessoa entende que agora ele quer realmente viver uma nova vida, e a pessoa entende que ele quer tornar isso público, certo? Às vezes a pessoa é crente, eu creio no Senhor Jesus, mas eu não quero tornar isso público ainda. Então você é perdido, vai para o inferno. Não julgue ninguém, certo? Não julgue ninguém, porque ninguém sabe do coração da pessoa, da decisão que ela tomou por Cristo. Tem vários e vários fatores. Nós não podemos julgar isso porque será que os nossos irmãos nos países perseguidos eles podem participar de um batismo? Mas será que eles não são crentes por isso? Eles são perdidos porque eles não se batizaram. Não, irmãos. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria para entender as coisas. Não é porque um irmão não quer se batizar que eu vou dizer que ele está perdido, que ele vai para o inferno. Negativo. Tem vários e vários fatores, Às vezes a pessoa vive uma família que é muito, não vou dizer religião, mas a pessoa é muito radical por um outro lado, ou às vezes por farra mesmo, festas. Tem família que adora festa, bebedeira, churrasco e aquelas festanças, E se você disser que é um crente, que você quer se batizar e tudo, vai, não pode, não sei o quê. E se for um adolescente, pior ainda, porque os pais descrentes vão fazer pressão, certo? Então, cada caso é um caso. Nós temos que pedir sabedoria a Deus para saber interpretar as situações, as realidades de cada um, certo? Então, ninguém pode obrigar
Ah, irmão, você me disse que creu em Jesus há 3 anos atrás e você não quer se batizar ainda. Será que você realmente creu? Não duvide da fé de ninguém. Se a pessoa disse que creu em Cristo, é entre ela e Deus. Nós não podemos julgar ninguém, certo? Porque a pessoa tem que obedecer o mandamento do batismo, né, essa ordenança do batismo, se ela realmente estiver de coração aberto a declarar publicamente que ela quer essa nova vida com Cristo. Até porque, irmãos, quando você crê no Senhor Jesus, já começam as perseguições, não é? As dúvidas. E aí vem as tentações. Você, mas esse besta com essa Bíblia debaixo do braço, só quer saber de igreja agora, não é? Os amigos, entre aspas, começam a dizer isso, né? E aí quando você se batiza, pode ter certeza que vem ataques do inimigo para te afastar dos caminhos de Deus. Assim que você é batizado, pouco tempo começam as perseguições. Mais fortes ainda. Por quê, irmãos? Eita, irmão, será que é para me afastar dos caminhos de Deus? Não, é para te aproximar dele. Certo? Essas tentações, essas dificuldades vêm para poder te aproximar mais ainda de Deus. Só que aí você tem que, por isso que você tem que estar convicto, tem que ser de coração, não pode ser algo forçado. E por isso que nós estamos aqui para esclarecer o que acontece, para que você faça sabendo com certeza e convicção do que é que você vai fazer. Não podemos obrigar ninguém a se batizar. Nós ensinamos o propósito do batismo, qual o sentido, o significado do batismo, e a pessoa, quando ela sentir de coração esse desejo, de coração que eu digo é você de livre e espontânea vontade, porque o seu coração não vai pedir não, né? Jeremias diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, né? E desesperadamente corrupto. Então o teu coração não vai pedir, mas você tem que entender que é o certo a se fazer e você pedir. Eu quero me batizar, porque eu entendi agora que eu já criei em Cristo, sou um filho de Deus, se eu morrer eu vou para o céu, porque Jesus me salvou, não presto para nada, eu iria para o inferno sem Cristo, eu tenho certeza disso, mas Jesus me salvou e eu quero viver essa nova vida e quero testemunhar publicamente para a igreja e para a minha família, para a sociedade, que eu quero viver essa nova vida com Cristo. E aí por isso que começam os ataques, porque Satanás ele não fica satisfeito com essa declaração, aí ele quer te derrubar, quer te afastar dos caminhos de Deus. E aí vem as provas, assim como Abraão. Lembra do estudo que eu trouxe a história de Abraão? Lembra disso? Lá no livro de Romanos, domingo passado, que eu li as provas que Abraão passou, de entregar seu próprio filho à morte, matar seu próprio filho, ali foi uma prova da fé de Abraão. E Abraão foi aprovado. Então, depois do batismo, vem também algumas provas. Deus permite algumas coisas para aprovar a nossa fé. E aí nós precisamos orar a Deus para sermos aprovados nesse teste. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 13 em diante. Diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. A sabedoria da pregação não está em nós, mas em Cristo, a glória é dele. E devemos ser batizados em nome de Cristo e não no nome de Paulo, de Apolo ou qualquer outro pregador do Evangelho. Vamos batizar porque o irmão Rogério está pedindo. Não. Se batize porque você entendeu que Cristo salvou a sua vida e você agora quer testemunhar do amor dele para as pessoas. Você quer dizer para o mundo que você agora é uma nova vida em Cristo. Esse é o propósito do batismo. 1 Coríntios 15 e 29. E aí pode vir a pergunta: irmão, e paga quanto para se batizar, hein? Nada. Não paga nada. Certo? Não tem nenhum custo. Porque é de graça. De graça recebeste, de graça dai. O batismo é gratuito. É uma bênção poder batizar alguém, né? Um pastor poder batizar uma pessoa, porque ela está agora apresentando para o mundo essa nova criatura que creu em Cristo e quer agora falar para as pessoas que ela quer viver essa nova vida com Cristo. Então é algo de graça.
1 Coríntios 15, 29 diz: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? Vamos batizar sem crítica, certo? Não estou criticando. Vamos batizar em nome de José. Vamos batizar em nome de Pedro, do apóstolo Pedro. São Paulo, São Pedro, não é? Vamos batizar em nome de Maria. Mas espera aí, eles ressuscitaram? Por que eu vou batizar em nome dos mortos, se os mortos não ressuscitam? Por que o batismo tem que ser em nome de Cristo? Não estou desprezando os santos de Deus, certo? Não estou desprezando Maria, nem José, nem João, nem Pedro, nem Paulo, nenhum deles. Mas preste atenção o que é que a Bíblia diz. Todos os santos de Deus, Paulo, Pedro, João, Maria e outros mais, estão na sepultura. Eles ressuscitaram dos mortos? Não. Então não posso me batizar em nome deles. Por que eu não posso? Porque a religião diz? Não, é a Bíblia que diz, está aí. De outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam. Por que se batizam por causa deles? Mas não vamos batizar em nome dos mortos. Vamos nos batizar em nome do vivo Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou dos mortos. Então, no nome de Cristo nós podemos sim nos batizar, porque Ele está vivo à direita da majestade nas alturas, à direita de Deus. Então, no nome de Cristo nós podemos sim ser batizados. Em espírito. O corpo, a sepultura. Vier. Aí quando ele vier, o corpo ressuscita e é transformado. Não é esse corpo, vamos supor, o meu corpo foi para a sepultura, aí no dia da ressurreição, esse corpo se reconstitui e sobe. Não, ele ressuscita e é transformado. Certo? Ele é transformado. Então, como é que o corpo vai ressuscitar? Será que vai ficar só os ossos em pé lá? Estou exagerando assim para a gente tentar entender, né? Raciocinar. Isso, só o Espírito. Que a Bíblia diz ausente no corpo, presente com o Senhor. Então você está ausente do corpo, o corpo está lá na sepultura, mas está presente com o Senhor. Como? Em espírito. Então o espírito está presente com Deus. Aí no dia da ressurreição o corpo vai ressuscitar dos mortos e será transformado. 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Certo? Então o nosso corpo, para habitar no céu, ele precisa passar por uma transformação, porque ele tem que ser incorruptível e imortal para poder entrar no céu, senão não entra. Quem ia falar? Vão ressuscitar. Num outro momento, eles também ressuscitarão, para serem julgados, né? Não mais julgamento da salvação, mas julgamento das obras, né? Eu sempre confundo, mas eu acho que é o grande trono branco, né? O grande trono branco é para julgar as obras dos perdidos, e o tribunal de Cristo para julgar as obras dos salvos. Ei, irmão, e a pessoa quando morre já é julgado? Não, Hebreus 9, 27 diz, né? Depois da morte segue-se o juízo. Mas o juízo pós-morte é o juízo da salvação, se vai para o céu ou para o inferno. Esse juízo do dia do tribunal de Cristo vai julgar as obras dos salvos, não é mais para saber se é salvo, é as obras dos salvos. E para que vai julgar as obras dos salvos, irmão? Vai colocar num telão lá os meus pecados, Não, vai ver o que você fez de bom para Deus, para você receber as recompensas, que são os galardões. E o grande trono branco vai julgar as obras dos perdidos para ver o grau de sofrimento deles no inferno. É assim que funciona. Então todos vão ressuscitar um dia, né? E é interessante que até os perdidos vão receber um corpo diferente. Eles não vão com esse corpo para o inferno. Porque se esse corpo fosse colocado no inferno, onde o fogo não se apaga, eles virariam fumaça, não é? Eles vão receber um corpo que sente a dor do fogo, como se estivessem sendo queimados, mas não queima. O corpo não vai virar fumaça. Ele é um corpo indestrutível. Eu ouvi essa frase, né? Uma pessoa disse um dia, essa palavra, eu achei interessante, eu estou usando ela agora. É indestrutível o corpo do perdido também no inferno. Que ele não vai se destruir, não. Ele fica sentindo a dor do verme e do fogo, mas não morre. E o corpo também não se acaba, não para de sentir dor. É dor para sempre, sem fim, amém, né?
Então, infelizmente, acontece isso, né? E não é porque a pessoa fez algo de ruim, é porque ela rejeitou a graça de Cristo. Porque se a pessoa crê no Senhor Jesus, ela pode ter sido como aquele malfeitor da cruz, mas o Senhor vai dizer para ele: hoje estarás comigo no paraíso, se a pessoa tiver entregado a vida a Cristo. Gálatas 3:27 diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então você se batiza em Cristo e você é revestido por Cristo. Ou seja, você vai viver agora seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo, procurando aprender da palavra de Deus para glorificar assim o nome do Senhor. Efésios 4:5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É por isso que eu tive que me batizar de novo, né? Batizei quando era criança, batizei com 12 anos de idade, e quando eu estava com 22, aí eu entendi que estava tudo errado, os batismos que eu tinha passado, aí tive que batizar de novo, né? Porque há um só batismo, que é o batismo bíblico. Irmão, você se batizou 3 vezes, está tudo atrapalhado. Tá, porque eu aprendi errado, né? Aí no dia que eu aprendi certo, eu digo: e agora esse é o batismo, os outros 2 não valeram. Não foi um batismo, foi um melaço de água que passaram em mim, né? Um na cabeça e o outro me jogaram dentro do tanque. Então, mas não foi o batismo bíblico, o que realmente Deus ensina. Porque esse é o processo. Você ouve o Evangelho, entrega a sua vida a Cristo. Efésios 1:13 diz que você é habitado pelo Espírito Santo. Então agora você tem a salvação. Se morrer, vai para o céu, independente de ter sido batizado, tomado a ceia ou feito qualquer outra coisa. O ladrão na cruz é o maior exemplo disso. Creu em Cristo, você está apto para entrar no céu. Você já pode entrar no céu já. E aí, mas se você continua vivo e entendeu que agora você quer falar para o mundo que você é uma nova criatura, porque você entregou sua vida a Cristo, aí você pode testemunhar publicamente por meio do batismo. Aí eu quero dizer para o mundo inteiro: eu agora criei em Jesus, entreguei minha vida a Ele e eu quero viver para Cristo. Então, a forma de eu dizer isso, como é? Batismo. O batismo é a forma de você dizer para o mundo que você quer ser essa nova criatura e você já entregou sua vida a Cristo. Colossenses 2:12. Vamos ler o 11 também. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A circuncisão de Cristo não é a cirurgia de fimose, certo? A circuncisão dos judeus é a cirurgia de fimose. A criança com 8 dias de nascido, né, do sexo masculino, passa pela cirurgia de fimose, com 8 dias de nascido. A circuncisão de Cristo é a transformação para a nova vida, não é aquela cirurgia de fimose. Aí ele diz: tendo sido sepultados juntamente com Ele, com Cristo, no batismo. Então o batismo ele vai representar esse sepultamento. Você morreu para o mundo. Sepultamento não é morrer, né? Morte, sepultamento. Então ali você está morto para o mundo. Está simbolizando isso. Quem está sepultado, está vivo ou está morto? Está morto, não está? Pois o batismo ele vai simbolizar isso. Você está morto para o mundo. Você não quer mais viver a vida velha do mundo que você vivia antes. Tendo sido sepultado juntamente com Ele, com Cristo, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados. No batismo, no qual o quê? No batismo, fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Fostes ressuscitados para uma nova vida. Você está sepultado, quando você crê em Cristo, você está sepultado para o mundo, morto para o mundo. E o batismo ele vai simbolizar essa ressurreição também. Você morreu para o mundo e ressuscitou para uma nova vida. O batismo ele tem que simbolizar tudo isso. Você está morto para o mundo e você agora vai viver uma nova vida para Cristo. E aí, continuando no folhetozinho, ele vai dizer o modo de batismo, né? A palavra batizar é simplesmente a forma aportuguesada da palavra grega baptizo, que significa mergulhar ou submergir. A própria palavra batismo significa mergulho. Por que o batismo por aspersão, que é jogar água na cabeça, né? Não é o batismo bíblico? O próprio nome batismo significa mergulho. Então você tem que mergulhar na água. Ah, não, irmão, mas o fulano de tal é uma pessoa importante. Ui,
né? Tem que mergulhar. Às vezes a pessoa diz, não, mas o irmão fulano tá uma pessoa importante. Sei lá, não vou nem falar em política, porque às vezes antes a gente comparava assim, a pessoa importante, né? Era o prefeito, o presidente, o governador. Mas hoje, se a gente falar isso, o pessoal acha que a gente tá fazendo politicagem, né? Misericórdia. Mas vamos lá. Vamos sugerir que uma pessoa muito importante, um médico, né? Importante da cidade, um comerciante muito rico da cidade. Não, ele não pode, se vai, é uma vergonha ele mergulhar ele na água. Tem isso não. Todos os servos de Deus entenderam o batismo, eles foram batizados dessa forma, do mergulho. Tem que mergulhar na água, independente da posição social, porque para Deus não há acepção de pessoas. Pode ser o mais simples da cidade, como pode ser o mais importante para o mundo. Mas para Deus todos têm a mesma importância, porque todos têm o mesmo preço. Todos têm o mesmo preço, foi preço de sangue, foi a morte de Cristo na cruz para resgatá-los do pecado e do inferno. Então não tem isso. Se o mais simples participa do batismo por mergulho, o mais importante, segundo o mundo, não é segundo Deus, que para Deus tudo é igual, também tem que ser da mesma forma. Então não tem isso. É interessante notar que as igrejas gregas sempre usavam imersão como o único modo de batizar, né? Que é imergir na água, mergulhar. O único significado desta palavra na Bíblia é imersão. O significado da palavra batismo é imersão, é você imergir, mergulhar. 50 autoridades reconhecidas da língua grega, né, a língua em que foi escrito originalmente o Novo Testamento, testificam que o significado desta palavra baptizo é imersão. Aí ele fala aí, ó, Neander, eu não sei pronunciar esse nome estrangeiro, né? Neander, um dos grandes historiadores da igreja luterana, disse que o modo de batismo na igreja primitiva e nos primeiros séculos foi de imersão. João Calvino, o pai do presbiterianismo, concorda que batismo por imersão foi o único modo do Novo Testamento e da igreja primitiva. Então, estudiosos aí antigos, até o próprio João Calvino. Dean Stanley, um grande líder da igreja episcopal da Inglaterra, disse: por 13 séculos, o modo do batismo, quase universalmente, foi aquele do Novo Testamento. Página 2 agora. O que é realmente o significado da palavra batizar, que aqueles foram batizados sendo submergidos na água. Nos países frios, o modo foi o mesmo. Pode ser gelado como for a água. O modo de batismo é o mergulho. Não tem isso não. Eu não estou bem lembrado, eu até era para ter procurado e esqueci, passou no sentido de procurar alguma imagem mostrando os irmãos sendo batizados nesses países frios. Aquela capa zona de gelo em cima da água, né? Água gelada. Aí eles fazem um buraco naquela parte do gelo para poder ter o contato com a água e mergulha o irmão lá na água. Né? Bem interessante. Então não tem isso. Pode ser frio, quente, como for. O modo de batismo é o bíblico, é o mergulho e acabou a história. Aí às vezes a pessoa diz assim: não, mas é porque aqui é muito frio, não dá para mergulhar as pessoas, vamos só jogar água na cabeça mesmo. Começa a distorcer, né? As coisas bíblicas. Então, cuidado. Se não tem aonde mergulhar, aí só na água, na cabecinha, né? Mas qualquer coisa a gente bota uma caixa d'água de 1000 litros e enche e mergulha, né? A caixa d'água. Não tem açude, não tem água, mas tem água na caixa? Tem, pô, mergulha dentro da caixa d'água. Só com o pincelzinho, né? Então, infelizmente, assim, cada um, né, tem a sua interpretação bíblica e acabam às vezes ensinando alguma coisa para tentar facilitar o lado do ser humano. Só que o ser humano tem que entender que quem é Deus, né? Eu não posso tentar facilitar o lado do ser humano, porque é o que Deus disse hoje está difícil de cumprir, ó. Não, mas tem água, de alguma forma. Exatamente. De alguma forma tem alguma água, um poçozinho d'água aqui, outro acolá, um cacimbão, né, no terreno, né? Compra uma carrada d'água e mergulha dentro e pronto, né? Então compra uma pipa d'água e traz a pipa aí só para eu me batizar e depois tu leva a água, né? Então tem um jeito, né? Se a gente quiser fazer a vontade de Deus,
Eu entendo. E aí fica essa questão. As pessoas tentam facilitar para o ser humano, aí dificultam que o ser humano obedeça a Deus. Aí o ser humano acaba ficando mais distante de fazer a vontade de Deus, porque diz, não, vamos dar um jeitinho aqui, né? E o brasileiro é craque nisso, né? Famoso no mundo inteiro, o jeitinho brasileiro. Não, Deus disse que o batismo é por mergulho, mas a gente é brasileiro, né? Vamos dar um jeitinho aqui, porque aqui tá difícil a água e tal. Mas os irmãos se juntar aqui, nós compramos uma pipa d'água bem ligeirinho, né? Enche um tanque aí, mergulha tudinho e pronto. O tanque batiza. Então tem jeito. Se a gente quiser fazer a vontade de Deus, tem jeito. E a nossa missão como pregador é ensinar o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia fala, estamos ensinando. E aí incentivando os irmãos a fazer realmente o que é da vontade de Deus. E aí ele vem dizendo, né? Quem mudou o modo, a maneira correta de batizar é essa. Aí a partir desse outro ponto ele vai falar quem mudou o modo de batismo. E aqui eu vou falar no próximo domingo só, certo? Para a gente ficar bem gravado na mente até a próxima semana qual é a maneira correta de se batizar. Até aqui nós vimos a maneira correta, é assim. Essa é a forma, é imersão, é mergulho. Você tem que mergulhar na água, independente do local, do país, do frio, do calor, de ter água ou não ter em abundância, mas você dá um jeitinho ali, compra um tambor de 200 litros, enche d'água e mergulha. Dá um jeito, mas dá certo. A forma de batismo é o mergulho, porque é a forma bíblica. Aí às vezes a pessoa pode pensar assim, irmão, mas isso é muito radical, né? Mas não tem, eu tenho que comprar um tambor de 200 litros para poder botar água, para poder... Não tem um tambor de 200 litros hoje? Será que é uns 100 reais? Não é nem isso, né? E 200 litros d'água dá quanto? Né? Que você compra 1000 litros d'água lá em Pedra Branca é uns 25 reais por aí. 1000 litros, dá para encher 5 tambor, né? Se você comprar uma caixa d'água de 1000 litros, que eu acho que é uns 300 por aí, né? E 1000 litros por 25, você não gasta 400 reais. Irmão, mas eu não posso, não tem emprego. A igreja compra, rapaz. Será possível nós juntar os irmãos tudinho, nós não compramos uma caixa d'água com 1000 litros para batizar os irmãos, né? Então dá-se um jeito, certo? Então não tem essa desculpa, que às vezes as pessoas querem inventar uma desculpa para não fazer o que Deus manda. E aí vai ficando mais difícil, porque numa coisa você já costuma a não obedecer a Deus para facilitar para o seu lado. Aí isso vira uma prática, acaba virando uma prática. O que Deus manda, não, eu vou fazer mais fácil, porque do jeito que Deus está dizendo é difícil. Então temos que ter cuidado, né? Deus mandou, vamos tentar fazer o que Ele mandou. Às vezes nós não conseguimos porque somos fracos mesmo, mas na nossa mente devemos estar conscientes. Essa é a vontade de Deus, então eu quero fazer do jeito que Ele mandou. Pode até eu não conseguir, porque eu tenho minhas fraquezas, mas eu estou consciente que eu estou querendo fazer. E Deus sabe da minha consciência que eu quero fazer da vontade dEle, do jeito que Ele quer, né? Então, até hoje, né, nós vimos, até hoje, né, domingo passado, esse domingo nós vimos a maneira correta de se batizar, certo? Como devemos nos batizar. E aí, a partir do próximo domingo, vamos ver quem mudou esse modo, por que esse modo foi mudado, quem foi que mudou isso, né? Aí, quem que deve ser batizado, falar sobre que o batismo não salva e o propósito do batismo, que eu também já dei uma pincelada, mas aí vamos aprofundar algumas coisas, certo? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti pela Tua palavra que nos ensina a verdade e conseguimos, pela Tua graça e misericórdia, ter os olhos abertos por Ti para enxergar a maneira correta de realizar as coisas, de fazer a Tua vontade, e pedimos ao Senhor sabedoria, intrepidez para fazer da maneira que Te agrada, porque o Senhor é que é o nosso Deus. Nós não somos Deus. Não somos nós que devemos dizer como Te adorar e como cumprir a Tua palavra, mas o Senhor é quem realmente nos diz como fazer e nós somos apenas servos. Temos apenas que obedecer ao Senhor. Pedimos as Tuas bênçãos pelo restante do dia e a Tua graça, ó Pai, seja sobre nós, porque sem Ti nada somos, não podemos nem respirar sem a Tua misericórdia. Pedimos as bênçãos do Senhor para o retorno aos lares, cada irmão possa ir em paz, guardado por Ti, e à noite possamos novamente nos reunir para Te adorar. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, e à noite, se Deus quiser.